Olá, eu sou o PhD e seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana eu vou estar fazendo um monólogo assim para falar umas coisas que eu aprendi muito sobre a importância de ter um hobby em que você realmente cria alguma coisa. Agora, dia 23 de agosto, fez um ano do canal, mas hoje acho que fica de uma perspectiva um pouco mais real e daí fica mais fácil para explicar também como foi parte da minha experiência. Então, se você já gostar de vídeos que, bom, façam que você tenha não só a perspectiva alheia de as coisas mais variadas, é só ver os vídeos estranhos que eu fiz aí na semana passada e no anterior, mas também uma maneira de fazer com que, bom, quem sabe eu não aplico isso pra mim, vamos ver o efeito que isso daria. Talvez você já tenha visto naquelas páginas de como ser um milionário, aquelas coisas de desenvolvimento pessoal, mas falando pra você ter sucesso na sua carreira, alguma coisa assim, de que um milionário ou uma pessoa de sucesso no geral precisa ter 5 hobbies, um pra fazer dinheiro, claro, né? Um pra manter você em forma, um pra manter você criativo, um pra você adquirir conhecimento e um pra você amadurecer, pra você ter uma mente mais aberta, vamos dizer assim, que seria improve your mindset, mas não sei exatamente como traduziria mindset. Então daria pra dizer sim que é mais pra uma evolução intrapessoal, vamos dizer. Acho que só com esse exemplo também daria pra meio que discernir bastante entre a diferença entre os hobbies consumidores e os hobbies criativos aqui. Bom, se você vai ter dinheiro, não acho que realmente seja um hobby consumidor, a menos que você for um youtuber de react, aí tecnicamente você vai estar sendo um hobby consumidor que faça dinheiro. Mas tirando isso, claramente você precisa de, bom, fazer, criar, construir, ensinar, seja o que for. E bom, embora eu não vou ganhar dinheiro provavelmente, mas aqui é um claro exemplo disso. Mas não é esse hobby aqui também não é o que eu penso para ganhar dinheiro não. Mas quem sabe, né? Uma graninha ou outra não faz mal. O segundo tipo é um que parece que tá cada vez mais polarizado. Ou você vive nele, ou você definitivamente não vive nele. Num sentido em que você fala, nossa, o que é? Esporte é de comer? Porque parece que se tornou algo quase tão cultural para você ser bonito, por exemplo, hoje, para você se considerar carismático, alguém que tem amor próprio. Você tem que se cuidar e por aí vai. Enquanto também tem gente que é extremamente preguiçosa e acabou tendo coisa falando que se você como é que chama? Se você malha, você é gordofóbico. E umas coisas assim. Faz com que seja, bom, assim com tudo cada vez mais polarizado. E bom, cada vez menor a chance de uma pessoa pensar, e se a gente balancear os dois, né? Fazer o quê? Inclusive, cheque aí os vídeos que eu já fiz aqui sobre padrões de beleza e como as pessoas tendem a meio que tentar empurrar coisas forçadas ali só para se sentirem melhores. O terceiro tipo de hobby, que é aquele para manter você criativo, é perfeitamente o que eu tenho fazendo aqui. Eu venho sempre tentando trazer uma coisa diferente, não só como os vídeos de semana passada, mas mudando intro, ending, as músicas que eu faço, o jeito como eu falo, se eu uso roteiro ou não, esse tipo de coisa. E, bom, apesar de que com 70 e poucos inscritos não dá pra saber muito a diferença que isso está tendo. E também porque vocês eventualmente pararam de dar feedback. O que eu peço também aí, já que eles pararam de comentar coisas, mas se bem que eu também parei de pedir, então talvez tenha a ver. De todo modo, eu acho que o criativo talvez seja o hobby assim mais importante para si mesmo. Porque dinheiro tá bom, você não vive sem dinheiro, mas você muitas vezes não se sente tão completo só com o seu trabalho. A menos, é claro, que o seu trabalho já seja algo que você realmente tenha tanta liberdade que você acaba conseguindo sim ser uma pessoa criativa no sentido de eu faço somente aquilo que eu imaginar no meu trabalho ou aquilo que eu queira fazer, mas no sentido até de, bom, eu tô aqui praticamente me divertindo, eu não tenho tantas restrições, não tenho tantas regras, não tenho tantas datas. Aí realmente se torna um hobby criativo também aquele que você ganha dinheiro. Mas é claro, esses são aquelas páginas assim, tá falando sobre 5 tipos de hobby. Nada indica que você também não possa interligá-los e daí reduzir o número de hobbies que você tenha, mas investir mais nos que você tem. O hobby que mantém você em forma e o que mantém você criativo, nada impeça que você dance, por exemplo. Assim como aqui me mantém criativo e quem sabe um dia eu ganho dinheiro, né?
também ajuda para os outros dois, que é o quarto, o hobby que mantém você adquirindo conhecimento. Afinal, tem muitas coisas que eu tenho que falar aqui no canal, principalmente sobre o mundo estranho, que são sobre notícias da semana, alguma coisa assim, em que eu claramente tenho que pesquisar primeiro, senão vou estar falando besteira, né? E acho que isso vem me falando muito bem, porque eu tenho muito conhecimento que, bom, a maior parte das coisas do canal, tipo gravar, editar, pesquisar sobre, ou coisas assim, é no meu final de semana. E eu sei muito bem que eu não ia fazer nada de útil se eu estivesse, bom, se eu parasse aqui, por exemplo. E é claro, mas apesar disso, geralmente o hobby que mantém você adquirindo conhecimento é claramente um hobby consumidor. Sendo você lendo, já que as pessoas acham que por você estar lendo palavras num papel você está adquirindo mais conhecimento que, por exemplo, ouvindo ou quem sabe literalmente aprendendo. Mas fazer o que, né? Esses livros são superestimados. Mas ainda vai ter um vídeo para isso. Você pode muito bem, eu ainda prefiro muito mais ouvir podcasts, ver vídeos, ver programas assim, porque ler não prende muito. Só prende coisas que eu realmente posso me imaginar fazendo ou que realmente sejam coisas fantasiosas, mas daí você não está realmente aprendendo muita coisa. Talvez um pouco de vocabulário, mas esse eu diria que é o hobby que, principalmente com a internet, é o que as pessoas sempre têm mais tempo gasto, vamos dizer. Você tá em um tempão no YouTube ou então numa rede social, apesar de que nem todo mundo... Bom, tá bom, vamos falar a verdade, que né, a maior parte das pessoas não usa rede social para adquirir conhecimento ou realmente colocar algo de útil que não seja fotos de si mesmo também, né? Mas tudo bem, eu ainda vou fazer um videozinho sobre a parte boa da biscoitagem. E o quinto e último tipo de hobby, que é o hobby para você se aprimorar, ter mais inteligência intrapessoal ou simplesmente amadurecer. Esse até que se enquadra um pouco comparando o vídeo de hoje ou de semana passada, comparando o primeiro vídeo do canal, acho que tem grande diferença não só na qualidade de som, qualidade de vídeo, na qualidade do que eu falo, mas da forma como eu falo, mas principalmente a assertividade que eu tenho ao falar. E isso é algo que eu venho notando bastante, que inclusive eu aconselho a muita gente, que é o seguinte, por mais que você não tenha praticamente ninguém que te assista, gravar falando, seja para câmera ou para alguém, quanto mais você fala coisas realmente relevantes e não só besteira, não só muitas vezes o seu vocabulário vai ser aprimorado, porque você vai ter que pesquisar mais formas de você se expressar ou simplesmente maneiras diferentes de você falar alguma coisa que soe mais legal. Mas também você vai ter mais segurança do que você fala, porque bom, assim como todas as coisas, a prática leva à perfeição. Embora a perfeição nunca seja de fato alcançável, a gente pode sempre se aproximar dela. Inclusive, cheque inizinho também o vídeo eu fiz sobre a matemática da perfeição. Geralmente, esse hobby que mantém o seu mindset sempre em aprimoramento também é um hobby consumidor, mas nada indica que você também não crie a partir disso. Se você for um criador de conteúdo para self-improvement ou aprimoramento pessoal, você vai precisar pesquisar também. Acho que não dá para fazer nenhum conteúdo assim inteiramente sobre a sua própria perspectiva, porque daí fica um pouco meio vazio, assim. Somente traria todo o peso que precisa ter se fosse a sua perspectiva, se as pessoas também vivessem a sua história exatamente igual à sua. A principal conclusão que eu deixo aqui para vocês é que ter um hobby criativo é extremamente importante para você crescer em um monte de coisas. Não só a sua oportunidade de talvez ser reconhecido e quem sabe até ganhar dinheiro. Todo hobby criativo tem a oportunidade de você explorar ele financeiramente. Hobbies consumidores, não, né? Mais uma vez, é claro, exceto se você for um youtuber de react. Mas não só nisso, acho que muita coisa. Você vai ver que com um hobby em específico, dependendo de qual área ele for, desde que seja um hobby que você realmente cria alguma coisa, você vai aprender muito mais além do que só ele em si. Você vai ter que aprender todas as coisas que talvez façam ele ser possíveis. Por exemplo, suponhamos que você tem um hobby consumidor que seja razoavelmente caro, ou que dependa de condições climáticas específicas. Os dois juntos, esculturas usando comida, tipo aqueles canais orientais que você vê os caras fazendo escultura de chocolate.
Isso exige não só climatização de sala, que talvez uma coisa que você tenha que pesquisar para fazer o seu. Tenha que pesquisar. Bom, só o chocolate em si você já tem que aprender muita coisa, que aquela coisa é uma desgraça de se trabalhar sobre. Para você saber moldar chocolate, você tem que ser um cozinheiro metalúrgico e não só artesão, mas talvez até um tecelão também para trabalhar com aquela desgraça. Claro, isso aí pensando mais num monte de coisa, talvez a sua habilidade de motor com as mãos, o seu conhecimento sobre arte para fazer sobre o que você tem que fazer, né? As figuras que você vai fazer, ou talvez até sobre cultura pop, caso o seu público indique para você fazer, faz esse personagem aqui de chocolate, alguma coisa assim. Você vai acabar aprendendo muito mais assim do que você de fato iria aprender se fosse um hobby consumidor, mesmo que seja do mesmo assunto. Você não sabe exatamente o que está por trás das câmeras daquela pessoa fazendo a escultura de chocolate, por exemplo. Bom, é essa a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se não é inscrito e deixe seu like se gostou do vídeo. Mas se não gostou, né? Lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Antes de ir embora, um avisozinho. Essa semana oficialmente vai lançar o TikTok do canal, que eu vou deixar uns vídeos. Seriam praticamente os vídeos que eu lançaria aqui, só que com o máximo 1 minuto de duração. Então, acho que vai ser bem mais prático para assistir. Até mais.